Meus irmãos, vos convido a abrir a palavra do Senhor, livro dos Juízes, capítulo 11, dando continuidade à nossa exposição no livro dos Juízes. Nessa noite nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 28. Juízes capítulo 11, versículo 1 ao versículo 28. Ouça com atenção, com reverência, acima de tudo com fé. Esta é a poderosa palavra de Deus, que nos diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além de Arnon. Por isso, não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitava. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão.
Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas, em Aroé, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e peça ao Senhor que fale ao seu coração durante a exposição da sua santa palavra. Bendito Deus e eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos que o Senhor nos mostre à luz dessa passagem como é que o Senhor transforma vidas, graciosamente vem e muda histórias, traz, ó Deus, uma mudança tão drástica que por vezes até é difícil de acreditar que ela aconteceu de fato. Mas é o teu amor, ó Deus, é o teu evangelho que muda, que transforma, que coloca homens que antes estavam em situações terríveis em uma posição de liderar o teu povo e de ser um defensor da tua lei, da tua palavra, da tua voz. Confiados, ó Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso libertador, nós oramos nesse instante pedindo que mais uma vez o Senhor possa tirar a dureza de nosso coração, destapar os nossos ouvidos, para que possamos então ouvir claramente o teu doce evangelho sendo pregado. Em nome de Jesus, eu te peço por mim e pelos meus irmãos, fala conosco, ó Deus, é o que te pedimos, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das canções mais belas que nós inclusive cantamos aqui na igreja é uma versão inglesa de uma música que foi escrita há muitos anos atrás. Amazing Grace, que aqui no Brasil ficou como Maravilhosa Graça. Essa música ela é uma composição de um homem chamado John Newton, em 1772. O que é interessante na história de Newton é o que acontece antes da composição dessa música e do seu serviço ao Evangelho. Ele era um traficante de escravos que vivia na Inglaterra e que teve uma vida bastante distante de todo o ideal de Deus para qualquer homem deste mundo. Mas um dia a luz do Evangelho brilhou diante dos olhos de Newton. O seu coração foi encharcado pela graça de Deus. Ele se converteu, se transformou em um servo piedoso do Senhor, e é nesse contexto que ele escreve então essa canção. Maravilhosa graça, que perdido me encontrou, estando cego pude ver, Cristo me resgatou. Às vezes, irmãos, quando nós olhamos para histórias como a de John Newton, nós ficamos perplexos, ficamos admirados e não percebemos que a história do Evangelho é justamente de mudança. Talvez a sua história não seja uma história assim tão recheada de maus exemplos. Talvez você tenha, inclusive, nascido em um lar evangélico. Desde muito jovem, desde muito novo, você sabe sobre a verdade de Deus. E talvez você possa dizer que a sua história ela não é feia. Mas eu queria dizer nessa noite que ela é horrível, se ela não tem Cristo. Mesmo nascendo na igreja, nós sabemos que a conversão ela acontece em algum momento da nossa caminhada. Em algum instante, a luz do Evangelho brilhou diante de você. E você não pode se sentir melhor, mais crente, do que aqueles que vêm de um contexto totalmente de perdição. Pessoas que tinham uma vida completamente destruída. Pessoas que estavam marginalizadas,
que não eram respeitadas pela sociedade. Na verdade, eles eram como uma espécie de leprosos. Ninguém queria chegar perto. Mas o final de muitos destes é um final abençoado, porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda. Muda histórias. A pior possível. Os piores homens, as piores mulheres, muitas vezes se transformam em servos fiéis de Deus e que são usados na sua obra de forma poderosa, inesquecível. É o que nós vemos quando olhamos para Juízes capítulo número 11. Nós estamos acompanhando a saga dos libertadores de Israel e nós temos visto como o Senhor sempre levantou homens que pudessem libertar Israel deles próprios. Por causa da desobediência, por causa do pecado, o Senhor disciplina Israel, coloca eles em uma situação difícil para que eles possam enxergar e entender que eles não podem viver de forma alheia aos mandamentos do Senhor. No capítulo número 10, nós vimos que o Senhor, ele mostrou mais uma vez o seu amor para com Israel. Primeiramente, dando um período de paz após o terrível período em que Abimeleque reinou sobre eles. Depois também o Senhor mostra que, apesar de mais uma vez eles pecarem contra Deus, o Senhor não deixaria de perdoá-los e de tratá-los com graça quando eles vão até Ele e pedem por ajuda e pedem por socorro. E o que nós vemos então é como o Senhor mais uma vez vai trazer essa misericórdia sobre o povo de Israel. Na verdade, essa história ela começa no final do capítulo número 10. Eu peço que você olhe comigo. O versículo 17 e 18 diz: Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. A situação agora ela se transforma em uma situação nova. Sempre que o povo clamava, você deve se recordar das exposições em Juízes, o Senhor automaticamente, imediatamente levantava um homem, um libertador, um juiz. Nós não estamos vendo isso agora. Agora é o povo que está perguntando: quem é que vai nos libertar? Nós precisamos de alguém que possa nos ajudar. Nós precisamos de alguém que possa nos socorrer. Mas, mesmo que não seja o Senhor mostrado no texto diretamente como aquele que vai levantar um libertador, é o Senhor quem está fazendo isso. É Ele quem está mais uma vez atuando para salvar o seu povo. Nós veremos, irmãos, que a partir da vida de um homem chamado Jefté, mais uma vez o Senhor mostrará a sua graça para com Israel. Mas antes de tudo, essa graça é mostrada na vida de Jefté. Alguém que precisava ser salvo pelo Senhor também. Alguém que necessitava da misericórdia, do agir gracioso de Deus. Eu e você precisamos desse agir gracioso de Deus. Nós precisamos que o Senhor sempre esteja cuidando de nossas vidas com graça e com misericórdia. E será sobre isso, então, que nós vamos refletir nessa noite, à luz desse texto de Juízes capítulo 11. Nós veremos o agir gracioso de Deus em duas partes. Do verso 1 ao verso 11, nós veremos que, primeiramente, o agir gracioso de Deus, ele é resgatador de uma pessoa que está em uma vida desastrosa. Resgatador de uma pessoa que está em uma vida desastrosa. E esse homem é Jefté. O escritor, ele faz questão de mostrar qual era a situação social de Jefté. Versículo 1 do capítulo 11 diz: Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Esse é o contexto em que Jefté ele nasce. Ele é filho de uma prostituta com um homem chamado Gileade. Uma coisa importante, irmãos, que nós temos que entender. Em alguns momentos o texto vai falar sobre Gileade, e nós temos que entender que Gileade em alguns momentos é uma pessoa, em outros Gileade é uma região. Gileade era uma região que você encontraria em uma parte de Israel, entre as tribos de Gade, Ruben e Manassés. Ali você encontraria essa região de Gileade. É nessa região que vai nascer o pai de Jefté, que recebe então também o nome de Gileade.
ele teve uma relação com uma mulher que se prostituía. Dessa relação ele teve Jefté, mas o texto diz que ele era casado e que, através da sua esposa, ele teve outros filhos. Diz o versículo número 2, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Os filhos, aparentemente, olham para Jefté e entendem que ele não tem qualquer direito, que ele não deve estar no meio deles quando a herança ela for repartida. Provavelmente Gileade havia falecido e o que eles pensam é: nós não vamos repartir com alguém que não é filho da nossa mãe e do nosso pai. Ele é filho de uma prostituta. Então ele não vai ficar em nosso meio. E eles expulsam Jefté do meio deles. Não há um ato de misericórdia, não há um ato de graça por parte desses homens. Há simplesmente uma vaidade, uma cobiça muito grande, um desejo sempre por dinheiro. Jefté, ele vai então tomar um rumo que não é bom. Diz o versículo 13 que ele fugiu da presença dos seus irmãos e começou a andar com homens levianos. A melhor forma de entender essa palavra levianos seria: ele estava andando com gente sem futuro. É o que aqui no sertão, muitas vezes, você escuta alguém falar: fulano está agora andando com um bocado de gente sem futuro. Era esse o contexto, mas o que na verdade nós temos é uma milícia formada. Jefté, ele era um grande guerreiro, o texto na sequência nos mostra isso, e ele então se reúne com um grupo de homens que eram levianos, homens que eram maus, e eles formam essa milícia, e eles então passam a atuar juntos. Nesse contexto, nós temos agora uma invasão a essa região de Israel. Os homens de Amon, eles estão se levantando contra Israel. Nós vimos no final do capítulo 10. Nos últimos versículos fala que esses homens estão se levantando, os homens de Amon, para lutarem contra Israel. E o que nós vemos agora em Israel é uma falta de liderança completa. Não tem um único homem que possa liderar essa batalha. E nós sabemos que é necessário que haja liderança para que a batalha ela possa de fato ocorrer e ter sucesso, ter êxito. É necessário que haja alguém que possa então comandar. Nós vimos isso nos outros textos de Juízes. A importância de Gideão, a importância de Otiniel, de Eude, de Baraque. Esses homens, eles são usados por Deus. Israel olha então e não vê entre os seus alguém que pudesse tomar essa posição de liderança. E eles então vão em busca de Jefté, provavelmente porque Jefté ele era um mercenário, era alguém que lutava em batalhas e ele seria alguém então que aceitaria esse desafio, porque era o comum da vida dele. Ele lutaria qualquer batalha que fosse necessária, sendo pago aquilo que ele quisesse. Eles vão em busca de Jefté, e Jefté ele vai fazer uma pergunta. Ora, por que é que vocês estão me buscando se um tempo atrás vocês me expulsaram? Os anciãos eles tinham também um papel de liderança. Os filhos de Gileade, eles poderiam ter sido impedidos de expulsarem aquele irmão, mas os anciãos também não fizeram isso. Chegou o momento de aperto, eles precisam de um guerreiro, eles precisam de alguém que possa conduzir a batalha. E eles pensam então naquele que um dia foi expulso, no filho de uma prostituta, em um homem que se reúne com homens levianos, forma uma milícia e está agora lutando por dinheiro, não por honra. Eles procuram porque eles estão desesperados. Mas Jefté, irmãos, ele tem uma intenção diferente daquilo que poderia se pensar a respeito dele. Ele não vai pedir dinheiro, ele não vai pedir para se tornar rei. Você se lembra que Gideão disse que não queria ser rei, mas no final ele age como um rei. Ele se torna como uma espécie de rei. E é por isso que o seu filho pensa que pode ser rei sobre Israel. O que Jefté pensa é: eu poderei liderar vocês, o que é diferente de reinar sobre vocês. E eles dizem: sim, você poderá fazer isso. Mas é interessante que o que Jefté vai fazer agora é invocar o Senhor. Ele vai trazer o Senhor para esta conversa.
Versículo 9 diz: Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Ele traz o Senhor que até então não havia sido citado. Os anciãos não consultaram a Deus. Os anciãos não pensaram o que ele poderia fazer, no caso o Senhor, para livrar Israel. Simplesmente eles vão em busca de alguém que não estaria dentro dos critérios para ser uma liderança de Israel. Alguém que estava vivendo de forma pecaminosa, não de forma piedosa. Mas é este homem que agora invoca o nome do Senhor para a conversa. E você pode entender o seguinte: o natural seria que Jefté não quisesse nem mesmo que o nome de Deus fosse citado. Mas ele faz questão de dizer: o Senhor está no meio dessa conversa. Versículo 10, responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Jefté está criando aqui algo muito importante. Ele está criando uma aliança. E a grande testemunha dessa aliança é o Senhor. É o Senhor que vai testemunhar. E é por isso que agora ele sabe que não vai ser novamente expulso, que ele não vai ser tratado como um qualquer, que ele não vai ser enganado pelos seus irmãos, porque o Senhor está sendo colocado nesse diálogo. E Jefté, ele é tão esperto, mas não apenas esperto, ele é alguém que tem tanta confiança em Deus, que ele faz um juramento diante do Senhor em Mispa, é o que diz o versículo 11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Jefté é quem tem aqui a atitude que um servo de Deus deveria ter. Mas até então ele não era tratado como um servo de Deus. Até então Jefté era alguém completamente desprezado, marginalizado, colocado para viver em uma situação de abandono. Mas é este homem que está sendo agora trazido pelo Senhor para mais uma vez libertar Israel, mostrar a Israel que eles precisam de uma liderança, mostrar a Israel que eles não podem se distanciar de Deus. E você pode pensar, mas por que Jefté? Por que um homem que vem de uma história tão suja quanto esta? Porque, meus irmãos, é isso que Deus faz. Deus tira pessoas de contextos terríveis, de situações sociais de completo desprezo. Pessoas que são marginalizadas, que não são respeitadas. Pessoas que muitas vezes nós não queremos por perto. Pessoas que estão vivendo em uma situação de abandono da família, que estão jogadas pelas ruas de nossa cidade. Mas em muitos momentos o Senhor age sim também na vida dessas pessoas e Ele é capaz de transformá-las, em mudar suas histórias. O grande problema que muitas vezes nós não conseguimos enxergar é quão grande é a graça de Deus. A graça de Deus, ela transforma vidas, ela muda histórias. Você que está sentado aqui hoje deve lembrar disso todos os dias. Você foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. E não havia nada de bom em você que fizesse o Senhor olhar para você e dissesse: eu quero ele, eu quero ela, porque certamente é alguém valoroso para estar na minha igreja. Não. O Senhor nos escolhe, nos chama e nos salva por pura misericórdia da parte dele. De maneira que hoje, irmãos, nós devemos entender que Deus é capaz de fazer isso na vida de outras pessoas. E a pergunta que eu faço para a igreja é: por que vocês duvidam disso? Por que vocês não pregam de fato o evangelho? Por que vocês não anunciam que Cristo é capaz de mudar a história de pessoas? Por que não falar sobre aquilo que Deus fez na sua vida para pessoas que estão perdidas, que estão longe do evangelho? Por que não pregar sobre este Cristo que transforma corações que estão destruídos, marginalizados, colocados à parte da sociedade? Leia os evangelhos, perceba o que Cristo vai fazer. Ele vai transformar a vida de mulheres adúlteras, vai transformar a vida de assassinos, vai transformar a vida de incrédulos,
vai transformar a vida de pessoas que não mereciam, porque ninguém merece. Mas Cristo entra em nossas vidas e Ele transforma os nossos corações. Igreja do Senhor, não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. Não deixe de crer e de pregar para as pessoas que você ama, que você conhece, sobre aquilo que Deus faz na vida de pecadores. Confie, não seja cético, não seja incrédulo. Creia que o Senhor é capaz de mudar histórias, as piores possíveis, transformando essas pessoas em parte da sua igreja, em parte do seu povo. A graça de Deus, ela faz isso. Mas ela não faz só isso, irmãos. Em segundo lugar, nós veremos que Deus também nos transforma em defensores da sua obra. Versículo 12 ao versículo número 28, nós veremos agora a atuação de Jefté. O Senhor o resgatou. O Senhor o tornou parte do seu povo. Mas agora Jefté será muito mais do que apenas parte desse povo. Jefté será um bandeirante da fé. Será um defensor de Deus diante dos ímpios. Versículo 12 diz que Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo que ele não queria briga. E é interessante você olhar o que Jefté está fazendo. Lembra-se qual era o contexto de Jefté? Não é a parte que ele é filho de uma prostituta. Eu sei que isso fica muito marcado. Mas o grande ponto é que ele se tornou um homem que estava junto de homens levianos. Um mercenário, um guerreiro. Mas ele não parte para a batalha. A primeira coisa que ele faz é mandar um mensageiro. E ele quer simplesmente estabelecer a paz antes de entrar numa guerra. Ele quer conversar. E ele pergunta, por que você quer pelejar conosco e invadir a nossa terra? E ele recebe uma resposta, versículo 13. Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra, desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. A resposta que ele recebe é porque Israel no passado nos tomou uma terra que era nossa. E agora eu só quero ela de volta. Se você restituí-la de forma pacífica, nós ficaremos em paz. Não haverá briga, não haverá guerra. É simplesmente necessário que você atenda ao meu pedido. Só que Jefté, ele vai responder a essa fala desse rei de forma impressionante. Os argumentos que Jefté vai usar, eles são primeiramente argumentos históricos, depois teológicos e, por fim, lógicos. Ele tem uma argumentação muito boa, o que não era de se esperar de alguém que fosse um mercenário. Mas o Espírito Santo de Deus está agindo na vida desse homem. O Senhor está usando Jefté na sua obra. E ele agora não se comporta mais como um homem violento simplesmente. Ele conversa. Ele apresenta argumentos. Ele não parte para a briga simplesmente. Veja os argumentos de Jefté. Primeiramente, ele vai usar os argumentos históricos, do versículo 14 ao versículo número 22. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. A primeira coisa que Jefté está dizendo é: você está mentindo. Isso nunca aconteceu. Nós não tomamos a sua terra. E eu vou provar isso de forma histórica. Vou contar a você algo que talvez você não saiba. Quando Israel sai do Egito, ele chega até Cádiz. E a primeira mensagem que Israel vai mandar é para os seus irmãos edomitas. Os edomitas vêm de Edom, e Edom é Esaú, o filho de Jacó, filho de Isaac. Filho de... Minha mente está ruim hoje, irmãos. O irmão de Jacó, exatamente, o irmão de Jacó, filho de Isaac. Esaú se transformou em Edom e os edomitas. Israel, primeiramente, manda uma mensagem para os edomitas pedindo para passar, para que eles pudessem chegar até Canaã. Mas eles vão receber uma mensagem negativa. Diz o versículo 17. Porém, o rei dos edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos moabitas. Primeiramente tentou com Edom, não conseguiu. Vamos pelos moabitas. Mesma resposta. Você não vai poder passar por aqui. Israel estava pedindo de forma pacífica, de forma até educada, para que eles pudessem simplesmente atravessar
aquela terra. Eles não queriam guerrear. Se eles quisessem guerra, eles partiriam simplesmente para a batalha, mas eles não fazem isso. Diz o versículo 19: Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O terceiro povo que Israel procurou foram os amorreus. E o que é que eles fizeram? Partiram para a batalha. Não confiaram que Israel simplesmente iria passar e foram para a guerra. Esse é, primeiramente, o argumento histórico de Jefté. Ele está mostrando que em nenhum momento houve qualquer tipo de batalha, de entreveiro com Amon. Os amonitas não estiveram no nosso caminho. Nós não tivemos qualquer tipo de batalha com vocês. Nós não tomamos a terra de vocês. Agora o argumento é teológico. Versículo 21, ele diz: O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Foram os amorreus que perderam a terra, não Amon. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? O que Jefté está dizendo é: essa terra nunca foi sua, nunca lhe pertenceu. Ela pertencia a um outro povo, e esse povo ele foi destruído pela mão do Senhor, porque eles não permitiram que nós passássemos por aqui. Você está mentindo e está querendo tomar uma terra que não lhe pertence. No versículo número 24, ele ainda vai fazer algumas perguntas retóricas. Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Ele vai dizer algo interessante. Embora ele provavelmente não acreditasse em uma outra divindade, a não ser em Yahvé, mas ele faz questão de usar o argumento de que vocês têm um Deus. Esse Deus não dá a terra que vocês têm? Essa era uma crença do mundo antigo. Que cada terra que um povo possuísse, era dada pelo seu Deus padroeiro. Quemos deu a vocês uma terra. Então essa terra é de vocês. Mas não foi essa terra que nós habitamos, porque ela foi dada pelo nosso Deus. O argumento de Jefté é esse. Vocês não têm direito. Vocês estão querendo tomar uma terra que é nossa. E depois ele vai fazer outra pergunta, versículo 25. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? A pergunta é muito simples. Você pensa que é quem nessa história? Teve rei muito mais forte, muito mais poderoso. Existiu um povo muito mais poderoso para lutar contra Israel e eles não ousaram fazer isso. Por que é que você acha que agora pode? Ele agora está usando um argumento lógico. Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroé, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Se é a terra de vocês, por que durou tanto tempo a nossa habitação aqui, sem que vocês se levantassem uma única vez para a batalha? A questão é que agora vocês estão entendendo que Israel está fragilizado, e vocês querem tomar aquilo que é nosso. A argumentação de Jefté, ela é uma argumentação perfeita, mas não vai ser suficiente. O versículo 28 vai dizer que o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté mandou. Mas o que deve ficar marcado em nossa memória não é a recusa deste rei ímpio, mas o que Jefté diz no versículo 27. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O que nós vemos, irmãos, por parte de Jefté, é uma atuação de destaque. Ele se transforma não apenas em uma liderança para Israel. Ele se transforma em alguém que é capaz de dialogar. Ele é capaz de apresentar as verdades de Deus sem partir para a briga. Ele está sendo conduzido por Deus de uma forma onde o Senhor está mostrando de forma clara que o pecado não está em Israel. O pecado não está no seu povo. O pecado está entre aqueles que desejam tomar
a terra que o Senhor, sendo dono, deu a Israel. É impressionante o que nós vemos por parte de Jefté, porque ele, sendo filho de uma prostituta, vivendo de forma afastada dos seus irmãos, se tornando também um homem leviano, fazendo parte de uma milícia, vivendo de batalhas, é capaz de argumentar teologicamente, é capaz de apresentar a história do seu povo e, mais importante do que isso, apresentar a história do seu Deus. O que Jefté se torna é um grande evangelista, porque ele apresenta a verdade de Deus. Não é isso, irmãos, que o Senhor faz com as pessoas? Ele não simplesmente as transforma em crentes, mas ele os transforma também em pessoas que vão anunciar a verdade do Evangelho, que vão argumentar nas praças, que vão debater teologia, que vão mostrar que Cristo é o único e suficiente Salvador. Mesmo que não tenhamos muitas vezes o conhecimento pleno e completo da teologia, porque é vasta, mas nós aprendemos a defender o Evangelho, aprendemos a defender a verdade de Deus. E isso é algo que somente, de fato, aqueles que são crentes podem bater no peito e dizer que fazem. Aqueles que amam a Deus, aqueles que, de fato, querem que a igreja avance. Mas não há nada mais terrível do que ver o mundo desprezar a conversão de pessoas. O homossexual que, de repente, deixa de ser travesti e se transforma em um pastor. Um preso que matou pessoas, mas que é alcançado pela graça de Deus, se transforma em um missionário. Uma prostituta que se transforma em uma mulher de oração, se casa e tem filhos. Mas o mundo vai começar a tentar ridicularizar essas pessoas. Fulano, crente? Não, não acredito. Fez tudo que não presta e hoje está aí falando sobre o Evangelho. Do mundo nós não podemos esperar algo diferente. Mas é triste ver quando a própria igreja se comporta desta forma. E quando muitas vezes nós não cremos de fato que o Senhor muda histórias. Ficamos um pouco desconfiados da conversão de fulano, de Beltrano, afinal tem tanta história sobre ele, tem tanta história sobre ela. Será que de fato se converteu? Será que não é apenas um tempo que está passando na igreja? Será que não está simplesmente tentando enganar a sociedade, se esconder dos seus atos maus? O Senhor julgue e o Senhor condene se não há de fato conversão. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, faça aquilo que Cristo disse. Tira essa trave que está no teu olho. Pare de duvidar da conversão dos outros. Pare de achar que na sua igreja, ela não é sua inclusive, ela é do Senhor, não cabe A ou B, ou que A ou B não devem ocupar determinados espaços na igreja. O espaço é do Senhor e se Ele está levantando pessoas, glória a Deus. É bom que Ele levante para somar forças, para que a igreja possa avançar mais. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar desconfiando, por que não trabalhar também? Por que não deixar de simplesmente ficar apontando o dedo? Por que não se tornar de fato alguém que trabalha pelo reino de Deus e que ajuda aqueles que estão chegando para que eles possam trabalhar, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor? O Evangelho transforma vidas, muda histórias, não para ficarmos simplesmente sentados, observando a história correr, não para ficarmos apegados a espaços que não são nossos, não para dizermos que, mas fulano não pode, fulano não deve, a história dele é terrível. A sua história continua terrível se você não entendeu o que é a graça de Deus. Se você não compreendeu o que de fato Deus faz na vida das pessoas, não é aquele que tem uma história terrível, aquela que tem uma história tão vergonhosa que precisa se afastar. Você também precisa se entender como um cristão que ainda não abraçou de fato o Evangelho. Mas existe graça para o homossexual, para a prostituta e também para o falador. Existe graça, a mesma misericórdia. Cristo Jesus mudou a história de muitos. Todos nós que aqui estamos, certamente temos algo do que nos envergonharmos. Mas em Cristo, nós não precisamos mais nos entristecermos, porque Ele nos libertou. Nos faz agora sermos homens e mulheres que
que se levantam, ainda que muitas vezes diante de piadas. Fulano, logo você, crente? Pois é, logo eu. E pode ser também a sua história mudada pelo Evangelho. Creia em Cristo. Essa deve ser a sua resposta. E quando alguém se converter, meu irmão, abrace. Quando alguém se converter e fizer parte da sua igreja, tenha alegria. Não fique questionando. Esse não é o seu dever. Esse não é o seu lugar. Mas peça ao Senhor que cada vez mais transforme vidas aqui na cidade de São Bento. E que essas vidas sejam acrescentadas à igreja. E que essas pessoas possam contribuir com o Evangelho do Senhor. É isso o que nós devemos fazer. Nós temos algumas aplicações que são importantes diante daquilo que nós tratamos aqui hoje. Talvez você esteja frustrado porque você já pregou tantas vezes para alguém e essa pessoa não se converteu. A conversão, ela não está nas nossas mãos. Nós não somos capazes de convencer ninguém a se converter. O seu papel não é convencimento. O seu papel é pregar. E eu quero desafiar você nessa noite a continuar a pregar o Evangelho para as pessoas que você ama, que você conhece e que você quer que um dia façam parte da igreja. Epa lá, não estou dizendo que ele será crente, que ela será convertida. Estou dizendo que você deve fazer o seu papel. Porque enquanto essa pessoa estiver viva, ela pode sim ser transformada pela graça de Deus. E você pode ser usado pelo Senhor nessa tarefa. Pregue ao seu marido que não é crente. Pregue à sua esposa que não é crente. Pregue aos seus filhos que ainda não são crentes. Pregue aos seus irmãos, aos seus vizinhos, aos seus amigos. Pregue ao mundo inteiro sobre Cristo. Fale sobre as boas novas do Evangelho. Contribua com o avanço da igreja. Tenha esperança de que o Senhor transformará corações. Ele transformou o nosso. Talvez você não se imaginasse fazendo parte da igreja anos atrás. Hoje você é crente, porque um dia alguém chegou e falou para você sobre Cristo Jesus. Continue pregando, continue anunciando e confie no Senhor, descanse no Senhor. Se essas pessoas a quem você tem pregado um dia se converterem, o mérito não é seu, mas o Senhor usou você nessa obra. Certamente você ficará feliz. Se essa pessoa não se converter, continue feliz, continue grato a Deus, porque a vontade do Senhor se cumpriu e ela é boa, perfeita e sábia. Em segundo lugar, ajude aqueles que estão chegando à igreja, que estão vindo de contextos terríveis. Não fique criticando, duvidando, não fique menosprezando, ridicularizando. Não, abrace, porque é um irmão na fé. É alguém que precisa ser ajudado. É alguém que precisa ser abraçado. É alguém que precisa que você caminhe junto, que você possa, então, orientá-lo. Use os seus anos de igreja, o conhecimento que o Senhor te deu, para abençoar essas pessoas que estão chegando, para que elas possam cada dia mais se aproximarem do Senhor. Não seja alguém que vai ser responsável por afastar, mas por aproximar. Não fique pensando, mas será que essas pessoas não vão lá na frente envergonhar a igreja? Você envergonha a igreja quando diz isso. E eu não vou expulsar você. Então não ache que você pode expulsar alguém. Esse direito não é seu, nem meu. É do Senhor. O Senhor um dia vai limpar a igreja. O Senhor um dia vai tirar do nosso meio aqueles que de fato não pertencem a Ele. Mas até lá, irmãos, abrace cada alma, cada coração, cada vida que entrar aqui. Abrace, ame, ajude, compartilhe de oração, de dor, de alegria. Faça com que eles se sintam em casa, amados, abraçados pelo próprio Deus através da sua vida. O Senhor, Ele convoca você a fazer isso, a ajudar esses irmãos. Não fique com medo de perder o seu espaço. Eu repito mais uma vez, o espaço não é seu. E tomara que o Senhor levante muita gente. 3, 4, 5 grupos de louvor. 10 pregadores, presbíteros e diáconos.
Homens e mulheres que possam ocupar esses espaços de liderança. Que a igreja possa crescer, vendo vidas que se transformam pelo Evangelho, que adentram essa igreja e que são aqui amados, respeitados e ajudados pelo Senhor. Liberto eu fui de uma prisão. Meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Essas são as palavras de um homem que tinha uma vida muito feia, muito triste. No final de sua vida, Newton afirmou que ele só se lembrava de duas coisas. De que um dia ele foi um grande pecador, mas que Cristo era um grande Salvador. Isso é necessário, irmãos. A graça de Deus, ela transforma vidas. E não somente isso, nos torna participantes da sua obra, para a glória de Deus. Que Cristo Jesus, então, brilhe através de cada um de nós, para que mais pessoas se convertam e que mais pessoas se tornem parte dessa igreja, da igreja do Senhor, contribuindo na sua santa obra. Até lá, o que nós podemos fazer, além de trabalhar, é orarmos ao Senhor e clamarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor aplique no coração de cada irmão, de cada irmã, a tua santa e poderosa palavra. Que eles possam compreender as verdades santas que o Senhor nos apresentou nesta noite. Abençoa eles, ó Deus. Os guarda com a tua graça e com a tua misericórdia. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém.